A revelação de uma traição e o pedido de divórcio desencadearam a reação mais imprevisível de minha parceira. Após constatar que minha cônjuge me enganava, decidi solicitar a dissolução do nosso casamento. Imaginava que ela concordaria em seguir trajetos distintos. Contudo, para meu assombro, a resposta dela foi absolutamente imprevista. Em vez de aceitar o fim da união, ela perdeu o controle, suplicando por clemência e outra oportunidade. Essa atitude me deixou sem rumo, questionando suas verdadeiras intenções e qual o propósito real por trás dessa conduta. Permaneço em um estado de profunda perplexidade. Nos últimos tempos, tenho pesquisado extensivamente em diversas comunidades online, mas ainda me sinto bastante desnorteado. Descobri que minha ex-mulher estava me enganando há quase 7 meses. Enfrentei toda a angústia, o estado de negação, o pesar e as frustradas tentativas de reconciliação. Permaneço seriamente abatido por um longo período. Nunca confrontei diretamente, mas eu me encontrava em total desarranjo emocional. Ela por acaso sabia da minha ciência? Ou ela simplesmente não se importava? Essa é a minha suposição. Cerca de 2 ou 3 meses atrás, estava completamente esgotado de tudo. Cansado dela, cansado da vida a dois. Para ser sincero, eu não me importava mais. Desconectei-me completamente do laço e comecei a me preparar para a separação e um novo capítulo da vida que se aproximava. Evitei minha esposa o máximo que pude. Tentei permanecer fora de casa quando ela estava presente. Não me envolvia em conversas. Quando ela me fazia alguma pergunta, respondia apenas com sim, não, talvez ou não sei. Inclusive deixei as faturas dos advogados de divórcio expostas. Será que ela percebeu que eu estava distante e planejando o divórcio? As crianças até me interrogaram sobre o assunto. Até elas conseguiam identificar o que estava acontecendo. Cheguei a proferir o discurso de nós dois amamos vocês, não é culpa de vocês, às vezes os adultos não conseguem mais viver juntos, e assim por diante. Minha esposa estava no cômodo e certamente ouviu o que eu disse aos pequenos. Ela não fez objeções nem comentários. Interpretei seu silêncio como consentimento para seguir em frente. Enfim, alguns dias atrás, reencontrei uma antiga colega da escola, de antes de conhecer minha esposa. Sempre existiu uma atração perceptível entre nós, uma certa vibração. Houve um magnetismo constante, com flertes e toques discretos, mas nunca progredimos para algo além disso. Vamos chamá-la de Mônica, pois me faz lembrar de Mônica Bellucci. Mônica e sua família se mudaram antes que eu realmente tivesse coragem de fazer algo a respeito. Lamentei essa oportunidade perdida por um bom tempo, mas eu era inexperiente, acanhado e tolo. Não pensava em Mônica há muito tempo, pois não havia há anos. Mas, assim que nos encontramos, a atração entre nós era palpável, ainda mais intensa do que eu recordava. A comunicação fluiu maravilhosamente e sem esforço algum. Ela me chamou para um encontro. Expliquei a situação com minha ex-mulher, dizendo que desejava estar oficialmente separado antes de começar a namorar. Não queria ser infiel, e Mônica demonstrou respeito por isso. Ela me deu seu contato e pediu para ligar assim que eu resolvesse minha situação. Ela me informou que nunca havia se casado e estava verdadeiramente animada para me conhecer novamente. Eu estava ainda mais entusiasmado. Esse encontro me impulsionou a finalmente confrontar minha esposa e iniciar o processo de separação e divórcio. Senti uma enorme alegria ao retornar para casa. Sentei, aguardando minha esposa. Eu estava até sorrindo como um maníaco quando a chamei para se sentar e declarei que precisávamos conversar. Afirmei que estava ciente da traição há um bom tempo, e que presumia que ela sabia que eu sabia, especialmente desde que me afastei do nosso relacionamento nos últimos 3 meses. Ela não demonstrou se importar com meu desinteresse. Então, disse a ela que desejava começar a namorar e seguir em frente com minha própria vida. Concluí minha fala com a observação de que, considerando todos os fatos, era hora de nos separarmos. Não achava? A reação dela foi completamente diferente do que eu previa. Ela começou a chorar, e não era um choro comum. Era um lamento desesperado, como o som de uma alma se partindo. Nunca havia presenciado algo assim. Ela começou a pedir desculpas, implorando por uma segunda chance, afirmando que o caso não significava nada e que poderíamos resolver tudo se tentássemos terapia. Eu estava um tanto atordoado, pensava que ela ficaria contente. Disse a ela que poderia ir ficar com outro homem sem remorso.
Ele era, obviamente, mais importante para ela do que sua própria família. Caso contrário, ela não teria se envolvido com ele em primeiro lugar. Ela deveria saber que isso nos destruiria. Não poderia ser tão ingênua, poderia. Disse a ela que, se ela acreditava que precisávamos consertar nossa família ou nosso matrimônio, o momento para isso teria sido há 7 meses, antes do caso. Agora era tarde demais. Nossa relação estava irremediavelmente quebrada. Não considerava que tivéssemos problemas em nossa união. Ela não conversava comigo, e eu não sou um leitor de mentes, então, fosse qual fosse a questão, eu não tinha como solucioná-la. Desde que iniciou o caso com outro homem, ela evidentemente pensava que algo estava errado ou faltando, algo tão problemático que não podia ser resolvido conversando comigo. Algo estava tão ausente ou tão errado que ela se sentia bem com nossos filhos crescendo em um ambiente desfeito a partir daquele ponto. Se não, por que fazer isso? Expliquei, com clareza e tranquilidade, que não havia como ela compensar esse caso dos últimos 7 meses, e não havia como desfazer a dor e o sofrimento que me causou. A angústia que provocou me levou a um ponto de basicamente ser indiferente, ou, na verdade, eu meio que a detesto. Estou agindo apenas de forma civilizada por causa de nossos filhos e para podermos ser pais em conjunto no futuro. Disse a ela que não acreditava que ela sequer tenha se importado comigo. Nenhuma pessoa que se importasse, mesmo que um pouco, com outra, faria essa pessoa passar por uma dor tamanha. Ela não agiria de tal forma. Ela me dizer que me ama não tem sentido ou credibilidade, porque suas ações demonstram o contrário. Ela se tornou completamente And I incoerente naquele told instante. her Eu não conseguia I compreender can nada do que ela sold dizia, era swell apenas um on turbilhão her confuso. there. No final, precisei acionar a irmã dela, porque, sinceramente, eu não iria cuidar dela. A irmã dela chegou e, depois que expliquei o ocorrido, a levou consigo. Senti um alívio imenso quando elas partiram. Foi como se eu pudesse finalmente respirar pela primeira vez em 7 meses. Não sei o que procuro aqui. Ela devia ter noção de que isso ia acontecer. Devia ter desejado isso. Não pode ser tão estúpida a ponto de pensar que esse comportamento, essas decisões que tomou, resultariam em algo diferente de divórcio e uma família fragmentada. Ela é bonita, é inteligente. Nosso casamento era excelente até ela começar o caso. Aceitei que a vida se transforma, e superei isso. Agora, ela está fingindo me amar, fingindo que quer que permaneçamos casados e como uma família. Qual seria a motivação dela para esse grande drama neste momento? O que ela poderia ganhar? Quer dizer, ela não poderia esperar que tentássemos nos reconciliar a essa altura, poderia? Deve ser algum tipo de estratégia, simplesmente não consigo entender qual. Tenho inúmeras provas da infidelidade dela. Vivemos em uma nação europeia, e isso significaria zero pensão alimentícia ou qualquer tipo de benefício para ela. Poderia ser isso. Ela teme que eu revele a verdade? Poderia ser que ela busca minha compaixão para que eu não conte às pessoas o que ela fez? O parceiro dela é casado, então talvez ela tenha medo que eu avise a esposa dele. Simplesmente não consigo entender. De qualquer modo, só precisava desabafar. Esperava que fizesse mais sentido por escrito, mas não. Estou tão confuso agora quanto quando comecei este lamento. Atualização: minha ex-mulher infiel ainda me perturba. Primeiro de tudo, gratidão a todos. Tem sido esmagador de muitas maneiras. Não tive a oportunidade de responder a todos, mas tentei ler tudo. Publiquei o post 3 dias após a conversa com minha ex-esposa e quase não consegui dormir. Na verdade, desmaiei lendo mensagens no computador. Quando acordei no dia seguinte, tinha um padrão de teclado interessante no rosto e uma mente muito mais lúcida. Decidi elaborar algumas listas, pontos positivos e negativos das questões principais. Colei vários papéis na parede, cada um com um título. Nossos filhos, como me comportar ao encontrar a esposa, meu casamento, Mônica, perguntas para minha esposa, e assim por diante. O documento final é extenso demais para ser digitado aqui, então vou abordar apenas alguns dos aspectos mais relevantes. Meu objetivo era tentar discernir quais princípios fundamentais eu queria adotar e quais são os aspectos mais importantes em que queria focar. Então, analisei cada um deles e avaliei se realmente conseguiria alcançar algo significativo com isso, e qual seria um resultado relevante caso eu obtivesse sucesso. Quanto às crianças, elas são minha principal prioridade.
Aumentarei meus esforços para ajudá-las a lidar com a situação, mais terapia individual, terapia familiar. Vou organizar passeios e passar mais tempo de qualidade juntos, criando novas lembranças. Também envolverei o restante da minha família para as I envolver em can't amor e ajudá-las believe nesse it. processo. Falarei com os I know, professores, it's so treinadores, hard. etc. Quero assegurar que o We're sistema de apoio together. delas seja imediato e abrangente. Fiz um exame de doenças sexualmente transmissíveis e também agendei um teste de DNA para os pequenos. Só a ideia de que eles possam não ser meus me causa muito desconforto, mas preciso garantir, por eles. Se não forem meus, talvez haja algum histórico médico que eles precisem conhecer. E se eles quiserem procurar o pai biológico quando crescerem? Como eles me verão se eu não agir agora para confirmar isso? Espero que sejam meus. Estarei ansioso até ter a confirmação, de um jeito ou de outro. Depois de conversar sozinho com os terapeutas deles, eles se juntaram a nós. Explicamos tudo com cautela e permitimos que fizessem quantas perguntas quisessem. Repeti várias e várias vezes que eles poderiam vir a mim com qualquer coisa. Sou o pai deles, os amo mais do que tudo e sempre estarei lá por eles, o que quer que precisem, não importa o que seja. Quanto ao meu matrimônio, cheguei à conclusão de que jamais poderei confiar na minha esposa novamente. Sem confiança, não é viável ter uma relação. Também concluí que não a amo mais. Não amo a pessoa que ela se tornou. Meu afeto por ela costumava ser uma grande parte de mim, mas ela o aniquilou com o caso. Isso mudou completamente minha percepção dela. Talvez eu pudesse aprender a amá-la de novo, mas para isso eu teria que querer, e para ser franco, eu não quero. Melhor terminar e seguir em frente com nossas vidas. Não desejo mais esta união. Não desejo nossa conexão. Não a desejo. A parte de mim que amava, a parte que costumava sentir uma alegria e felicidade infinitas ao pensar nela, agora me enche de pavor e memórias dolorosas. Na verdade, qualquer pensamento relacionado a ela me causa um sério desconforto neste momento. Acredito que o divórcio é inevitável e desejo que seja finalizado o mais rápido possível. Quanto a Mônica, conversei bastante com ela. Tive algumas apreensões, com base no feedback que recebi aqui no Reddit. Talvez não fosse uma boa ideia iniciar um novo romance. Também não queria envolver Ponta lá na minha confusão, e sejamos honestos, minha vida, para ser franco, era um caos total agora. Ela discordou, afirmando que a vida é complicada e seria melhor ver como lidamos com isso juntos enquanto namoramos. Descobri porque ela nunca se casou, ela estava noiva. Na verdade, seu noivo faleceu inesperadamente em um acidente de trabalho há quase 5 anos. Isso a devastou e, embora tenha saído em alguns encontros desde então, não conseguiu formar uma conexão profunda com ninguém. Do ponto de vista dela, a vida é efêmera, e é preciso arriscar sempre que uma oportunidade genuína surgir. Expliquei que não quero iniciar nada até que a separação seja oficial. Não quero trair enquanto ainda estou legalmente casado. Ela concorda e respeita isso. Também falei sobre como isso poderia ser percebido se de repente estivéssemos juntos em público, para todos verem. Seria fácil tentar retratá-la como a destruidora de lares. Não quero isso. Ela concordou, e vamos aguardar um pouco após o divórcio ser oficializado para fazermos qualquer coisa. Sinto-me incrivelmente atraído por Mônica. Look at Essa me, tell conversa me the telefônica é truth. quase um envolvimento I emocional em don't know minha what mente. you Então não mean. entrarei em contato com ela Don't novamente até que eu termine com a lie! separação I'm legal. not. Concordamos que eu organizaria meus assuntos, entraria em contato com ela quando estivesse pronto e veríamos o que faríamos. Então, ao planejar o encontro com minha esposa, escrevi alguns princípios sobre quem eu quero ser. Faria todo o possível para me You comportar look como esse homem, beautiful o homem que eu today. costumava ser antes de So tudo do isso. you. Decidi que precisava manter a serenidade. Faria todo o possível para não ser cruel. Teria em mente que o objetivo dessa conversa era seguir em frente com nossas vidas. O objetivo era poder criar nossos filhos em conjunto da melhor forma possível. Ainda assim, preparei uma lista de questionamentos para tentar compreender o raciocínio dela ao se envolver no caso, e também o que ela pensava sobre o futuro. Não seria enganoso, não daria a ela falsas esperanças de uma possível reconciliação apenas para conseguir um acordo pós-nupcial ou algum benefício no divórcio. Decidi agir da maneira mais justa possível. Dividirei todos os bens igualmente com ela. Teremos custódia compartilhada 50-50. Mesmo que ela tenha agido de forma terrível comigo, não a usarei como um padrão.
Agirei de maneira que eu possa sustentar minhas ações hoje, amanhã e daqui a 20 anos. Eu o odeio pelo que fez a mim, pelo que fez a nós, com nossos filhos. Mas amo as lembranças dos bons momentos que tivemos juntos enquanto duraram, e amo nossos filhos que criamos e educamos em conjunto. Tentarei lembrá-la sob essa luz daqui para frente, não pela traição. Não posso carregar rancor no meu coração, então em algum momento preciso perdoá-la para poder seguir em frente. Até o instante em que ela me traiu, acredito que tivemos um casamento muito feliz. Fazíamos amor todos os dias, passávamos muito tempo de qualidade juntos e quase nunca discutíamos. Sacrificávamos um pelo outro de bom grado. Eu era realmente muito aberto com ela até descobrir sua infidelidade. Acreditava que ela também era aberta comigo, mas agora suas atitudes demonstram que isso não era verdade. Então chegou o sábado e fui ver lá. A irmã dela me avisou que ela não estava bem. Ela não estava enganada. Minha ex-mulher parecia absolutamente horrível, olhos vermelhos, rosto inchado, cabelo desgrenhado. Ela parecia muito menor do que eu me lembrava, como se tivesse encolhido e se fechado sobre si mesma. Duvido que ela tenha dormido ou comido muito esta semana. Sentamos todos, e minha esposa estava tremendo quase incontrolavelmente. Senti-me surpreendentemente tranquilo. Senti a dor dela, mas não como um cônjuge amoroso. Senti a dor dela como eu sentiria por um ator em um filme no qual estava envolvido. Não sei como explicar o sentimento, ele realmente confirmou que provavelmente não a amo mais. Apenas me sentei, esperando ela se recompor o suficiente para falar. Ela começou várias vezes, mas desabava em prantos. Observando-a, é evidente que não era uma encenação. Já a vi chorar muitas vezes antes, mas nunca assim. Acho que as pessoas podem fingir chorar, mas duvido que alguém possa imitar o aspecto de chorar sem parar por uma semana, misturado com soluços torturantes e bolhas gigantes de muco. Quando ela finalmente começou a falar foi como se uma barragem tivesse se rompido. Ela pediu desculpas a cada segunda palavra. Surpreendentemente, ela não tentou se justificar ou transferir a culpa para mim. A irmã dela também chorava e, ocasionalmente, mostrava remorso. Também ficou evidente que a irmã dela havia alertado que isso aconteceria. Aparentemente, assim que a irmã dela perdeu o noivo há um ano eu não sabia disso, a traição da irmã dela provocou em minha esposa uma crise de meia-idade, por assim dizer. Ela começou a ponderar muito sobre a traição. No final, parece que ela agiu dessa forma porque desenvolveu uma obsessão pelo homem e não conseguiu controlar suas emoções. Ela nunca acreditou que eu descobriria ou que alguém seria ferido, foi algo completamente egoísta. Ela estava aparentemente muito feliz em nosso matrimônio. Ela se convenceu de que merecia essa aventura e que eu provavelmente apoiaria sua escolha se soubesse o quão satisfeita ela estava na época. Ela se convenceu de que esse caso seria passageiro e que todos nós voltaríamos a viver felizes para sempre. Ela não tinha ideia de que eu havia descoberto e só quando comecei a me afastar é que ela começou a questionar o que estava acontecendo. Descobri que ela terminou com outro parceiro há cerca de 1 mês e meio. A empolgação estava começando a desaparecer. Ela me entregou o aparelho dela para verificar, e eu vi que ela o havia bloqueado. Quando desbloqueei, mensagens datadas de 1 mês e meio atrás começaram a chegar. Ela estava tentando me reengajar em nosso casamento, mas eu não havia demonstrado nenhum interesse em ter algo a ver com ela. Até que eu a fiz sentar. Ela estava convencida de que poderíamos encontrar uma forma de voltar juntos e que acabaríamos mais fortes do que nunca. Quando ela me encarou nos olhos ao confrontá-la, entendeu que isso provavelmente era o ponto final. A realidade de tudo isso a atingiu como um impacto brusco. Tentei fazer algumas perguntas, principalmente sobre o que se passava na mente dela que lhe dava o direito de fazer isso conosco, com nossos filhos. Basicamente, é nada além de egoísmo da parte dela. Percebi, como muitos de vocês indicaram, que nunca obterei as respostas que busco porque elas não existem. Não há razão aceitável para a infidelidade, portanto, nunca terei uma resposta satisfatória. Contudo, de uma maneira inesperada, consegui encontrar um certo fechamento. Consegui expressar a ela o quanto ela me feriu e a dor profunda que causou. Fiz com que ela reconhecesse que a responsabilidade pela ruptura do nosso casamento e pelo fato de nossos filhos crescerem em um lar desfeito era dela. Isso me proporcionou uma sensação estranha de tranquilidade. Ela havia pesquisado sobre como restaurar um casamento após a infidelidade, preparou um cronograma completo e uma confissão detalhada, assinada e pronta para mim.
Eu não li nada disso, apenas entreguei ao meu advogado. Ela implorou e implorou por uma segunda chance, faria qualquer coisa, ela disse. Eu disse a ela que não acreditava nela. Na verdade, eu não acreditava em nada do que ela dizia, simplesmente não confio nela. Ela me perguntou o que poderia fazer para consertar isso. Eu disse a ela que ela quebrou. Se ela não sabe como pode esperar que eu apresente uma solução? Perguntei a ela se, no meu lugar, o que ela responderia, se é que responderia algo. Essas perguntas se alternaram por um tempo. No final, ela concordou que, se os papéis estivessem invertidos, ela provavelmente também não perdoaria isso. Eu disse a ela que fiz um teste de DST e que faria um teste de DNA com as crianças. Ela desabou completamente por cerca de 20 minutos quando ouviu isso. Ela insistiu que essa foi a única vez que traiu ou fez algo fora do comum. Novamente, depois de um bate-volta, ela concordou que eu não tinha motivos para acreditar nela e que, se estivesse no meu lugar, provavelmente faria o mesmo. Perguntei a ela se a esposa do outro parceiro sabia. Ela não sabia. Ela concordou que a esposa merecia saber. Perguntei se ela deveria contar ou se eu deveria. Ela me perguntou se eu consideraria reconciliar ou fazer terapia de casais se ela contasse. Eu disse que não, mas que isso ajudaria a recuperar um pouco de respeito aos meus olhos. Ela prometeu contar à esposa do outro parceiro e a todos os outros. Novamente, eu disse que realmente não acreditava nela. Ela jurou que nunca ficaria com outra pessoa e que nunca desistiria de voltar comigo, mesmo que isso levasse o resto da vida dela. Eu não acreditei nela, mas não disse nada. Estava se tornando redundante a essa altura. Ela me ofereceu um casamento aberto unilateral, acesso a toda a comunicação dela, disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu disse a ela que havia conversado com Mônica e que estou esperando porque não quero trair. Não quero estar em um relacionamento aberto, isso a machucaria se fizéssemos isso, e eu não quero ferir outras pessoas como ela me feriu. Também não quero ser o carcereiro dela, bisbilhotando constantemente, sendo desconfiado. Não é base para um relacionamento saudável. Não estou interessado em intimidade sem uma conexão mais profunda também. Relação apenas por relação, mecânica, não tem valor para mim. Se eu precisar de liberação mecânica, posso resolver isso sozinho. Não preciso de um parceiro para isso. A essa altura, estávamos todos exaustos. Estávamos lá há mais de 5 horas, e minha esposa havia chorado em uma escala de ruim para absolutamente horrível quase o tempo todo. Não iríamos conseguir avançar mais com isso. Estava terminado. Eu disse a ela muito claramente que o amor que eu costumava sentir por ela havia morrido. Eu não reconhecia mais a pessoa que ela se tornou. Nossa família havia morrido por causa dela, e que eu seguiria em frente com o divórcio. Eu disse a ela que não poderia desfazer o que fez. A única maneira de evitar esse resultado teria sido não começar o caso há 7 meses. Eu não queria nosso casamento de volta, não a queria de volta, não queria mais dor. Sugeri que fizéssemos um período de contato zero para obter algum distanciamento e perspectiva. Eu disse a ela que já havia protocolado o processo e que minha decisão estava tomada. Podemos iniciar uma terapia familiar para a coparentalidade, mas além disso, eu nem mesmo quero ver Bala. Foi incrivelmente doloroso dizer isso a ela. Ela estava chorando copiosamente enquanto murmurava não, 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 por favor não, por favor não. Quando me levantei para partir, ela teve um sangramento nasal massivo, quase explosivo. Começou a tentar me alcançar, mas desmaiou. Consegui pegá-la antes que caísse no chão. Levei ela e sua irmã ao pronto-socorro e permaneci lá até saber que ela ficaria bem. Na noite passada e hoje, minha ex-mulher tem contado a todos o que fez. A esposa do outro parceiro me ligou esta manhã para confirmar se o que minha esposa lhe disse era verdade. Enviei a ela cópias de algumas das evidências. Acabei de saber que ela expulsou o marido de casa. Ela quer se encontrar para revisar mais provas. Já suspeitava há algum tempo, mas não tinha fatos concretos. Sugere que nos encontremos para conversar amanhã. Ela também pediu para conversarmos por telefone, mas não sei se consigo lidar com isso no momento. Respondi que talvez pudéssemos falar mais tarde. Admito livremente que estou me sentindo um lixo. Não consegui dormir. Rachaduras estão se formando na minha resolução. Sei que devo permanecer firme, mas está muito difícil porque me sinto tão culpado.
Porque sinto que sou responsável por tentar consertar isso. Podemos nos iludir por um tempo, mas provavelmente isso não funcionará a longo prazo. Alguns amigos e familiares dela têm me ligado e me repreendido. Acham que eu deveria dar a ela uma segunda chance, mas em minha mente eu penso, por que prolongar o sofrimento? É melhor acabar com isso para que possamos começar a curar e construir novas vidas. Então é isso. Nada espetacular. Sem vingança. Sem resolução. Sem paz. Sem final feliz. Apenas mais dor para todos nós. Minha mente está em um lugar muito obscuro agora. Não sei o que fazer, para ser honesto. Prezados espectadores, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar um gostei, compartilhar com os amigos, e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo novo. E para mais histórias e discussões, confiram nosso podcast. O link está na descrição. Até a próxima.